Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paula. Olá, boa noite. Estou só dando um tempinho enquanto o pessoal está chegando. Pela matrícula, nós temos 32 pessoas, tá? Estamos em 14. Eu não sei se eu já vejo alguns rostinhos conhecidos aqui. Boa noite. Acho que da Fabiana, né? Isso mesmo. Nos encontramos de novo, graças a Deus. Que maravilha, Fabiana. Seja bem-vinda. Eu, Obrigada. quando vi o sobrenome, eu lembrei. Eu digo, olha, eu acho que Olá, Olá, Disseu, boa noite, boa noite. Eu tudo ficava bem? mais escutando vocês, porque eu estou indo para o ônibus no meu trabalho. Daí dá para ir acompanhando, pelo menos escutando a aula de vocês. Maravilha, Disseu, fique por aqui, tá? Certo. Gente, esse curso de processamento de doces e conservas, ele vai ser administrado por 3 professores, na realidade. Eu vou trabalhar com vocês a parte de colheita, pós-colheita e um pouquinho de higiene e manipulação, tá? Quem conhece o curso de higiene e manipulação do IFSC sabe que ele tem uma carga horária extensa, a gente trabalha com ele em 8 horas, a gente trabalha com ele em 16 horas, mas ele completo mesmo, ele é uma disciplina nossa que tem 40 horas, então a gente vai falar sobre ele sutilmente, e depois vocês vão ter aula com o professor Tanis e a professora Nicole, tá? Tanis está tentando dar um pulinho aqui hoje à noite, ele tem aula em outro curso, tá? Mas ele disse que se conseguir ainda vem dar um alô a vocês hoje, que é o primeiro dia, tá? Então, o meu nome é Páulia. Minha formação acadêmica é na área de engenharia de alimentos. Eu estou no IFSC há aproximadamente 2 anos e meio, tá? Estou passando a temporada no Instituto Federal de Santa Catarina, mas na realidade eu sou professora do Instituto Federal de Pernambuco, tá? E nesse período que a gente está aqui, a gente tem trabalhado dentro da área de processamento de alimentos, que é uma das minhas áreas de atuação, na parte de higiene e manipulação de alimentos, e também na área de química da cozinha, né? A Fabiana, que foi minha aluna, sabe que é uma das coisas que eu mais adoro na área de alimentos, é a parte de química da cozinha, tá? Eu quero dar boas-vindas a todos nesse novo formato que o IFSC vem tentando se adaptar, vem tentando trabalhar, e já comento, não é, para quem está chegando no IFSC agora, para quem já é do IFSC já sabe, que o IFSC ele é muito forte em atividades práticas, aulas práticas. Nós sempre priorizamos muito as atividades acadêmicas, que elas ocorram de uma maneira que seja realmente colocando a mão na massa, porque a gente entende que um curso técnico necessita dessa atividade. Mas, diante da situação que a gente está vivendo, a gente é, resolveu enfrentar o desafio de trabalhar os nossos cursos, as nossas disciplinas nesse formato em ANP, e vamos tentar aí trazer um pouco da prática por meio de vídeos e de conversas que a gente vai ter aqui, ok? E para a gente iniciar nossa conversa, já que estamos em tão poucos, entre aspas, tão muitos para uma aula online, 17, tá? Queria que cada um falasse pelo menos seu nome, se tem formação na área de alimentos, e o que mais espera do curso. Eu espero mais a área de doce, eu espero mais a área de conservas, eu curto tudo, eu nunca vi nada e vou ver agora. E também se já conhece o IFSC para a gente ter
uma ideia de conhecer nosso público e saber até onde a gente está atingindo, tá? Em outros cursos que eu tenho participado, a gente tem tido alunos do Uruguai, do Paraguai, do norte do Brasil, do Nordeste, então é interessante também para a gente saber como é que está esse alcance. Ok? Podemos começar pela Fábio? Vamos lá. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Fabiana. Eu sou publicitária, mas me formei agora há 2 anos, né, Olha, em técnica de cozinha do IFSC. Eu estou fazendo esse curso porque a gente tinha conversado sobre esse curso no técnico, né? Que a gente queria abrir uma aula para a gente trabalhar mais a química dos alimentos. É algo que me desperta muito o que encaixa sabor, aroma, para trazer um novo sabor, outra textura, né? E eu espero mais, assim, eu sou muito do salgado, sabes, né? Então eu espero entender um pouco mais do tempo de conserva, o que pode ser transformado em conserva, além de ser as coisas padrões que a gente tem, né? Criatividade para isso. Eu estou bem feliz de ter passado no sorteio, que tentei várias vezes. É isso. Verdade, muito bom, Fabiana. A criatividade, o jeito, né, as características brasileiras para as nossas conservas, para os nossos vegetais. Muito bom. Seja Exato. bem-vinda. Também estou feliz de te encontrar aqui. Que bom. Um beijo para tu. Dani, Saulo, você quer falar? Saulo. Saulo, tá? Tá. Vou para tentar ajeitar o som. E aí, voltar aqui, tá? Vamos ver aqui, Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, professora Paula. Tudo bem? Paulia, né? Tudo bem? Meu nome é Rodolfo, sou uruguaio, há 26 anos em Florianópolis, tenho 52 anos. Sou bartender, como a minha profissão de bartender. Mas os últimos 12 anos trabalhei como mordomo e administrando uma residência de uma família. Eu estou atualmente participando do curso de bares e restaurantes do ISC, curso técnico, e me interessei por esse curso de doces e conservas de legumes, enfim, principalmente pela questão do salgado mesmo, não tanto o doce, mas o doce também será muito bem-vindo, né? É isso. Seja bem-vindo, que bom aqui, não é? Alguém que já mora um bom tempo aqui na região, já podemos dizer que é um pouco brasileiro, mas que também é um dos nossos hermanos aqui vizinho, tá? E que bom que você já conhece o IFES, que você teve aula presencial durante o curso de restaurante e bar lá no IFESC, Rodolfo? Sim, eu cheguei a ter 1 mês e meio de aula presencial. Ah, tá. O ano passado, eu comecei o ano passado, né? Mas eu já conhecia o whisky desde antes, a gente fez alguns eventos de coquetelaria juntos em 2012, eu dei alguns workshops junto com o professor Juscelio de coquetelaria, enfim, participei de algumas confrarias do whisky também, desde praticamente 2010, 2012, mais ou menos. Ok, que bom. Então, seja muito bem-vindo. Heloísa, boa noite, dona Heloísa. Consegue abrir... Travando, não sei se sou eu. Heloísa, Rodolfo tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Heloísa, eu acho que seu fone está desligado. Vê se a senhora consegue ligar. Clica num fonezinho que aparece o Foi. desenho. Foi. Aê! Foi. Boa noite. Tudo bem, prof?
Tudo Então, bem. eu moro no Rio Grande do Sul, eu sei fazer muito pouca coisa, gosto muito de conservas, então eu gostaria de aprender doces e salgados na parte das conservas. Muito bem-vindo. Olha aí, gente, mais alguém bem longe, bem perto da gente, Muito obrigada. tá? Ok. Carlos Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite. Eu sou com formação engenheiro agrônomo, vi alguma coisa de alimentos, mas isso já faz um bom tempo, então tem que rever os conceitos, né? É a primeira vez que eu participo de um curso do IFSC e tenho interesse na área. Eu sou um apaixonado por doces e salgados, então acho que tem muita coisa a aprender. Acho que é isso aí. Que maravilha. Seja bem-vindo, tá? E aproveita que as oportunidades que o IFSC tem oferecido aqui na região. Você vai gostar, espero que você continue com a gente, não só nesse curso, mas em vários outros. Joana, boa noite, Joana. Acho que seu fone está bem baixinho. Não estou conseguindo te ouvir. Quer tentar falar novamente? Vou fazer o seguinte, vou aguardar enquanto tu conserta o fone, a gente vai conversando com outras pessoas. Tudo bem, Joana? Cecília, boa noite. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professora Paula. Eu já tive aula com você aí no IFSC. Ah! Então, Acho que foi em 2019. É, eu já conheço o IFSC, já fiz aula de já espanhol, já fiz conversação, né? Mas eu me interessei, aliás, eu já faço algumas geleias, assim, mas eu queria aproveitar e conhecer um pouco mais, e até mesmo essa parte de conservação, tempo, e aí eu me interesso, eu já gosto, já me aventuro por essa parte da cozinha. Eu gosto muito. ok, seja bem-vinda. Que bom, então, a gente se rever aqui, Cecília. Isso. Olha, gente, o Disseu, ele está comentando aqui, tá, que ele já fez o curso de higiene e manipulação, fez o curso Fique com o professor Léo e está concluindo a graduação em turismo lá no campus. Então, é um aluno já nosso, né, ele já conhece as estruturas do IFSC, já sabe mais ou menos como é que a gente funciona. Boa noite, Disseu, seja bem-vindo. Vai conversando aí com a gente pelo chat, tá? E quando quiser falar, é só avisar. Robin, é assim o nome? Olá, boa noite. Isso, é assim mesmo. Meu nome é Robin, eu sou de Videira, que fica mais no meio oeste aqui de Santa Catarina. Também é o primeiro curso que eu faço pelo IFSC, né? Eu já faço algumas conservas, só que de modo amador, assim. Então, o meu interesse no curso é justamente para ver se eu consigo me aperfeiçoar, assim, e ver se pega alguma dica, alguma técnica, alguma coisa que eu possa estar melhorando no processo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Olha aí, gente, mais alguém tendo a oportunidade de fazer o curso do IFSC à distância. Que bom. Fabiano Hoffman, tá por aí? Tá nos ouvindo? Oi, boa noite. Eu tô sem minha câmera, que não tá funcionando. Tudo bem. Eu sou aqui de Floripa, né? É meu quarto curso pelo IFSC. Trabalho na área, né? Trabalho um pouco com confeitaria, então essa parte de geleias vai me ajudar bastante, né? Porque a gente acaba recheando bolo, alguma coisa com geleias, doces e assim por diante, né? Então é um curso que vai me ajudar bastante a me aperfeiçoar mais ainda na área, né? Estou tentando técnico em confeitaria, já tentei 4 vezes, ainda não passei, mas ano que vem eu tô indo de novo. É um dos cursos mais concorridos do IFSC, mas que bom que você já é aluno, já conhece,
já sabe como é que funciona a nossa instituição. Seja bem-vindo, então, Fabiano. Espero que a gente consiga te ajudar aí na produção desses doces. Obrigado. João Franz. Oi, boa noite. Tinha colocado já ali no chat. Eu sou administrador, sou de Biguaçu. Em função da pandemia, a gente tinha uma área lá no Campeche que não estava sendo cultivada. Aí meu pai e minha mãe começaram a produzir, e o interesse daí é beneficiar os produtos que a gente está produzindo lá. É a primeira vez que a gente está, primeiro curso que eu estou fazendo no IFSC também. E a gente tem uma produção grande daí de vagem, feijão de vagem, cebola. Então, para, às vezes, não botar fora, quando ela chega no ponto de colheita, a gente acabou fazendo alguma coisa e acabou encaixando de aparecer esse curso, e vamos ver se a gente consegue aplicar tudo lá no sítio. Seja muito bem-vindo. Falando de cebola, a gente trabalha em nosso curso uma das geleias de cebola, que é uma geleia que tem boa saída, o pessoal gosta muito. Tem alunos meus que vendem essa geleia. Eu não sei se você já conhece, então, quem sabe você não vai ter oportunidade aqui, não só de conhecer, mas de também aprender a melhorar cada vez mais a produção, já que vocês já fazem, né, em casa. Bacana. Deixa eu ver quem temos aqui. Amanda, boa noite, Amanda. Tá por aqui, Amanda? Gel Martins. Oi, Gel, boa noite. Não estou conseguindo te ouvir. Agora fechou o microfone, abriu novamente. Tenta falar aí. Não está saindo som, mas você pode ir ajeitando o microfone e daqui a pouquinho a gente chama novamente, tá? Iviane. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou de Floripa. É a primeira vez que eu estou fazendo curso no IFSC. Tenho muito interesse na área de gastronomia. E meu maior interesse nesse curso é as geleias, doces. Muito bem. Eu já me aventuro, principalmente na geleia de uva. O meu esposo tem uma produção de uva no interior de Alfredo Wagner. E aí eu passo o verão fazendo geleia. E sucos também. Aí eu armazeno em garrafas de vidro, né? Sim. E guardo por um longo tempo durante o ano, e a gente vai consumindo. Muito bem, seja muito bem-vinda, Eviane. Obrigada. Vamos ter troca de experiência aí com tanta gente já trabalhando, não é, com doce, com conservas, com geleia. Isso vai deixar o curso muito rico. Certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Disseu, tá no ônibus, Fernanda Cerqueira. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu moro aqui em São Pedro de Alcântara. É o primeiro curso que eu vou fazer, né, pelo IFSC, e eu trabalho com gestão ambiental, assim, sou entusiasta da agroecologia. E aqui eu moro numa chácara pequena e tem algumas frutas e vegetais que, com a pandemia, deu uma possibilidade maior, assim, de produzir. E, por enquanto, eu tenho me aventurado a tentar fazer uns vinagres, mas tenho bastante interesse em poder aproveitar esses outros alimentos também, né, de frutas e outros vegetais, enfim. E daí eu tenho interesse, assim, mais pela conserva com a fermentação, mas quanto aos doces também, né? É isso. Muito bem, seja bem-vinda, tá? Eu já percebi que você tem uma ideia da conserva, né? Sabe que ela pode ser acidificada e fermentada, então nem toda conserva hoje ela é fermentada, geralmente ela é mais acidificada. Que bom!
e que seja não somente seu primeiro curso, que seja o início do primeiro curso no IFSC, tá? Nós temos muita coisa legal por aqui. Que bom, obrigada. Saulo Porto, boa noite. Saulo tá bem interferência o seu fone. Não tá conseguindo. Mas assim, ó, ajeita seu fone, na próxima aula a gente conversa, tá? Disseu, acabei de lembrar de ti, agora um aluno realmente do IFSC, bem conhecido, que bom te ver aqui, tá? Agora que vi sua foto. E Mônica Soares, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou de uma pequena cidade aqui de Santa Catarina, Rodeio. Eu estou organizando, enfim, um pequeno negócio de biscoitos artesanais e o meu maior interesse é nos doces mesmo. Ok, seja bem-vinda, Mônica, que bom aí que está também na Obrigada. área de doces, já trabalhando, já tentando se qualificar e agregar valor aos seus produtos e ao seu negócio. O Saulo, gente, ele colocou aqui que ele é de Assis, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Saulo, e vamos trocar experiência aí. O Carlos, nós já conversamos, é o Carlos que é o agrônomo, não é, Carlos? O fone não está funcionando, ok. Não, eu acho que esse é outro Carlos. Que ele é de Florianópolis, estudante do IFSC, já foi estudante em vários cursos, faz técnica em panificação e é estudante de administração. Carlos, seja bem-vindo, que bom que você já conhece o IFSC, já sabe como nós funcionamos e como a gente gostaria de estar hoje à noite, tá? Gente, nossa primeira aula de hoje, nós vamos focar um pouquinho em colheita, pós-colheita, tá? Para compreender melhor como é que esses vegetais chegam para a gente, tá? Às vezes eu vou falar muito de frutas, porque vai ser uma das primeiras aulas que vocês vão ter, né? A gente vai falar muito de geleias, de doces, então a gente vai estar falando um pouquinho de frutas, tá? E a intenção é ter essa compreensão que eu acredito que Carlos, que é agrônomo, ele entende bem, né? Do que é um fruto climatérico, um fruto não climatérico, as fases de maturação de um fruto, em que momento a gente pode estar usando um fruto já para fazer doces, tá? A depender do tipo de doces, como as compotas, os minimamente processados, a gente já pode estar tentando utilizar o fruto quando ele está, assim, no finalzinho do que a gente chama de vez para maduro, tá? Porque são produtos que necessitam que a fruta ela tenha uma textura mais firme, tá? Então, a gente vai estar apresentando isso aqui para vocês com o objetivo de ajudar vocês a escolherem a fase de maturação do fruto mais adequada para um tipo de produção, seja ela doce, seja elas conservas, tá? Geralmente, quando a gente quer um doce que tenha determinadas características de pedaço, ou até mesmo de fruta inteira, o cuidado do amadurecimento do fruto, ele precisa ser maior, mais rigoroso. Já quando você vai produzir, né, que a gente está trabalhando com processamento, né, então a gente vai estar trabalhando com produção. Você vai produzir um doce em pasta, um néctar, um suco de uma forma geral, talvez não seja necessário que a gente tenha um fruto com características e aspectos, o que seriam considerados, assim, mais sensorialmente bem vistos, tá? Então, a gente vai estar trabalhando isso na nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho em higiene e manipulação, e aí, aos poucos, vocês vão conhecendo como é que o curso vai funcionar. Tranquilo?
Quando eu saio daqui, eu não consigo ver vocês, tá? Então, nem o chat. Mas vocês podem estar escrevendo no chat perguntas e vocês podem também interferir a aula para que para contribuir, para falar alguma coisa, para perguntar. A gente que é professor lá no IFSC e que tem vários alunos nossos aqui, a gente sabe que Gel está com o microfone, está com problema. Tudo bem, Gel, não tem problema, tá? Ela se chama. Não, o nome dela é Rangel. Ele é representante comercial de uma agroindústria, formado em agronegócio, conhece a cadeia produtiva toda e achou muito interessante conhecer o ciclo todo. Já fez curso de rotulagem, higiene e manipulação de alimentos e outros fora da área, mas no IFSC, ok? Ele mora em São José e tem curiosidade e vontade de aprender as técnicas. Mulher, ok, Rangel, seja bem-vinda, tá? E se na próxima aula tiver o microfone melhorado, a gente conversa, mas que bom, você, pelo que eu percebo aqui, você também já conhece o IFSC, que já sabe como a gente funciona. Hoje a gente queria estar fazendo tudo que a gente vai comentar aqui de frutos, de pós-colheita, a gente faz isso nas nossas aulas práticas, quando a gente pega um fruto para avaliar. Então, quem já foi meus alunos aqui, minhas alunas, às vezes a gente marca uma aula de doces em massa e chega lá e os frutos estão todos de vez, e aí para fazer uma goiabada cascão é mais difícil. Outras vezes a gente marca a aula para fazer compotas inteira e chega lá, a fruta está muito amadurecida e a gente precisa mudar a aula para um outro tipo de doce. Então, a gente estaria no IFSC fazendo isso na prática, mas vamos fazer isso à distância, vamos conversar sobre isso. E, Carlos, eu peço que você interfira e traga seu conhecimento sempre que você quiser aqui durante a nossa aula, tá? Vamos lá, vou lá na nossa aula agora. Aqui já me indica que vocês estão vendo, tá? Então, é esse o tema do nosso curso. E quando a gente está falando de processamento de alimentos, é muito importante a gente discutir um tema chamado de segurança dos alimentos, que é muito confundido, gente, com segurança alimentar, tá? Então, para quem é da área de alimentos, existem diferenças, tá? A segurança dos alimentos tem a ver com os perigos, com as contaminações, com a integridade do alimento, desde a forma que ele é colhido, desde o momento em que ele é colhido até o momento do consumo. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de questões econômicas, não é, que estão relacionadas a garantir alimentos para todas as pessoas no mundo, ou num país, ou numa região, tá? Então, existe uma pequena diferença. Esse aqui que eu estou falando hoje é realmente a segurança dos alimentos. A gente vai falar um pouquinho das boas práticas durante o processamento de alimentos, tá? Então, essas boas práticas, ela já começa desde o momento que um vegetal, uma planta, começa a ser plantado, todo o seu percurso de crescimento e a colheita desses frutos, tá? O que é escolhido, o terreno, a qualidade da água, o solo, então tudo isso vai interferir na qualidade de uma matéria-prima. Essa matéria-prima no Brasil, eu vou focar em vegetais. O ideal é que ela percorra o caminho do campo até os locais em que elas são processadas, ou até as nossas casas, ou até os serviços de alimentação. O ideal é que esse transporte fosse feito de forma refrigerada. A gente vê muito no Brasil o transporte de vegetais em carga seca ou carga aberta. A gente acaba muito se acostumando com isso, mas na realidade o ideal é que fosse feito de forma refrigerada para que a gente tivesse um tempo maior de comercialização e de deslocamento desse alimento,
Para vocês terem uma ideia, eu venho de uma região chamada Petrolina, em Pernambuco, e lá a gente produz 30% de todas as frutas que são produzidas aqui no Brasil. Um dos focos, que é o que traz mesmo renda e riqueza para a região, né? Não é tão rica aqui como Florianópolis, mas tem a sua riqueza, tá? É justamente a venda que a gente faz dessas frutas para fora do país. A maior parte da produção de frutas que a gente tem lá, elas são tratadas em casas de embalagens, que a gente chama de packing house, e elas são vendidas para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. A gente também concentra a vitamina C, tá? A gente tem indústrias lá para concentração de vitamina C por meio da acerola, não é a laranja, é a acerola, tá? Se eu for entrar nesse, eu vou conversar um monte. Mas eu quero dizer que todo esse transporte que ele sai de Petrolina até chegar aos portos marítimos, não é, tanto de Salvador quanto de Recife e até mesmo do Rio Grande do Norte, de Natal, eles necessitam ser feitos refrigerados, mesmo a fruta não estando no seu estado mais avançado, na sua fase de maturação, que aguentariam a viagem, porque a gente precisa de tempo para atravessar o Oceano Atlântico, e é interessante que esses frutos cheguem lá ainda verdes, tá? Então, a gente tem todo um cuidado com o transporte, com respiração desses vegetais, para que a gente ganhe o prazo de validade. Então, isso aqui para a gente, na nossa região, é muito importante, muito, muito. Chegando nos serviços de alimentação, nos supermercados, nas indústrias, tá? A cadeia de segurança dos alimentos, ela intensifica ainda mais, porque a gente precisa armazenar esses frutos de forma correta, e não somente isso, mas também dar uma boa higienização e um bom processamento para esses frutos, que é o foco do nosso curso, da nossa aula. Depois nós vamos ter a distribuição desse alimento. Se eu for falar de serviços de alimentação, que é um dos focos do IFES, que uma vez que a gente tem curso na área de cozinha, de gastronomia, de restaurante bar, de bartender, né? Então, o foco do IFES, que são serviços de alimentação, tá? Esse transporte a gente poderia considerar um delivery que cresceu muito agora no ano de 2020, né? A pandemia, ela causou vários estragos, mas para a parte de delivery, a gente teve um crescimento de 30% no Brasil no ano passado, tá? Então, esse transporte também necessita de cuidado. Vou focar um pouquinho no delivery, já que é uma realidade muito presente aqui, tá? E esse cuidado, toda a parte de higienização da caixa térmica que vai transportar aquele alimento, como ele é transportado, qual é a temperatura, o tempo que esse alimento leva do serviço de alimentação até as casas das pessoas. Então, tudo isso é necessário cuidado. Por quê? Porque a gente vai lidar com perigos, que é um assunto da nossa próxima aula. A gente pode estar lidando com perigos biológicos, que é um dos mais problemáticos para a gente paralisar ou impedir, tá? Mas a gente também pode estar lidando com perigos físicos, perigos químicos, tá? Então, focar em como isso deve ser evitado é uma das nossas intenções. Mas quando chega em casa, durante o preparo também, ou às vezes a gente precisa aquecer um alimento que a gente compra pré-pronto, isso também requer cuidado, tempo de cocção, tempo de temperatura, tá? A forma que isso vai acontecer, levando em consideração todas as condições de higiene, e até mesmo no momento do consumo, talheres limpos, pratos, copos. Quem é aluno de restaurante bar lá no IFSC, e até mesmo quem é aluno de outros cursos que tem noção de toda essa cadeia, sabe que o ideal é que o consumidor ele receba todos esses talheres, toda esse copo, esse prato higienizado, passado por álcool 70, né, lavado em máquinas que garantem um aquecimento e destruição de micro-organismos, e agora na pandemia, então. Então, quando a gente trabalha com alimentos, tem toda uma cadeia
Eu trouxe o exemplo do campo, porque o nosso foco são vegetais, mas quando a gente trabalha também com produtos de origem animal, isso também é levado em consideração. Tá? Falando de colheita, a colheita e o beneficiamento são etapas que viabilizam a chegada dos produtos vegetais até o consumidor final. No Brasil, a boa parte da colheita ainda é feita de forma manual, apesar da gente achar que está tudo mecanizado, mas a colheita de frutas ainda é muito manual. Na minha região, isso aqui é fortíssimo, tá? E nós somos o terceiro produtor de frutos, de produtos agrícolas do mundo, tá? Perdendo para a China e para a Índia, e mesmo assim com grandes potenciais de crescimento. E a gente tem um diferencial para esses dois países, é que quase 46% de toda a produção brasileira, da produção agrícola brasileira, ela é destinada ao mercado interno, enquanto a China e a Índia vendem boa parte da sua produção para outros países. Então, apesar do Brasil ser considerado celeiro do mundo, a gente está vendendo frutas, matérias-primas, a gente ainda consome uma boa parte dos nossos produtos, tá? Aqui é um site de onde eu tirei essas informações, que vocês podem estar pesquisando também e lendo mais informações que tem lá. Falando um pouquinho do fruto, gente, essas são as fases de crescimento de um fruto, tá? Então, a florescência e o seu crescimento, depois vai haver uma expansão das células, ela vai começar a entrar na fase do que a gente chama de maturação fisiológica, e aí ela atinge o que a gente chama de amadurecimento, tá? Esse fruto aqui, tá? Que eu chamo de devês, na minha região é chamado de devês, eu não sei como é chamado aqui, se o Carlos puder me ajudar, é interessante, tá? E depois o fruto entra no que a gente chama de morte, na senescência, e a partir do momento, eu sempre converso com os meus alunos, ó, depois do amadurecimento, todas as reações que ocorrem no fruto, fisicoquímicas, microbiológicas, a tendência é que a gente tenha uma destruição desse fruto. Então, apesar do fruto na sua fase mais madura ser rico em açúcares, grau Brix elevado, um maior equilíbrio da acidez quando ele tem, é um ponto também que com pouco tempo a gente pode estar perdendo aquele fruto. Então, deixar que o fruto, que a gente só tome atitude no destino de um fruto, quando ele já está amadurecido, é o que leva a gente ter uma quantidade de perdas pós-colheita, como são chamados aqui no Brasil, bem elevado, tá? Eu olhei dados meu Deus, como é o nome da empresa daqui? Endagro, e ele trazia que, em média, as perdas pós-colheita no estado de Santa Catarina chegava a 40%. Então, ainda é um número bastante elevado. E aí, gente, o que é que leva ao amadurecimento do fruto, tá? E a perda desse fruto, não é? E aí esse fruto chegar na morte. Então, o fruto, a partir do momento que ele é colhido, ele vai continuar respirando, e para isso ele ele necessita de fontes de energia, tá? E essa fonte de energia ele vai procurar nas suas próprias reservas, tá? Então, ele vai acabar consumindo as suas reservas de amido, de açúcares, de lipídios, de proteínas, e durante o consumo desses macronutrientes, né, desses nutrientes, como eles são conhecidos, eles acabam levando a esse fruto o que a gente chama de morte e produzindo gás carbônico e água para ter energia. E aí, com um período curto, quando a gente não controla essa respiração, já que aqui no Brasil, a gente já tem trabalhos lindíssimos, profundos, de conhecimento de qualidade, tanto das universidades quanto das empresas de pesquisa que a gente tem no Brasil, que traz para a gente todas as informações de como a gente poderia conservar melhor os nossos vegetais, as nossas frutas, e mesmo assim a gente ainda
perde muito. Então, a gente precisa estar divulgando esse conhecimento para que a gente possa estar paralisando essa cadeia de perdas que a gente ainda tem por aqui, tá? E, de acordo com a intensidade dessa respiração, de forma muito simples aqui no curso, tá? Eu vou trazer para vocês duas classificações de frutas, que são chamadas frutas climatéricas e frutos não climatéricos. O que é que isso quer dizer? Um fruto climatérico é aquele fruto que quando a gente retira, a gente colhe ele, a gente retira ele da planta, ele vai continuar o seu processo de amadurecimento. Esse fruto, a gente pode colher ele ainda bastante verde. Eu vou mostrar uma foto onde eu mostro aonde é o ponto de colheita desse fruto. E ele acaba, não é, gente? Ele tem um tempo de respiração bastante intenso, mas você consegue, quando você colhe ele ainda verde, no ponto correto, você consegue ganhar tempo para trabalhar com esse fruto. A manga, que é um fruto lá da minha região que a gente vende bastante, tá? Praticamente toda a produção de manga da gente não fica aqui no Brasil, a gente vende para o exterior, e a produção de acerola também, tá? É uma das vantagens, entre aspas, que a gente tem lá na nossa região, que a gente pode colher ela bem verde, a gente consegue fazer um processo de higienização, porque esse processo, ele acaba acontecendo ainda com a manga bastante verde, então a gente consegue diminuir a carga microbiana, porque para a gente vender fruto para o exterior, gente, o mercado externo, ele é muito exigente, ele faz não só análises físico-químicas, mas análises microbianas também, e se esses níveis não forem atendidos, a gente não consegue colocar o nosso fruto em outros países. E digo mais a vocês, eu já acompanhei muitos anos de perto, é uma coisa que eu me sensibilizo, porque se a gente chega em outro país com o nosso container e o nosso fruto não é aproveitado, lá ele não é recebido, o produtor, ele paga toda a despesa de ida e ele paga toda a despesa de volta. E os custos são muito elevados, né? E a gente corre o risco até do produtor mesmo quebrar. Então, é muito importante que a gente saiba que tipo de fruto a gente está lidando, se ele é climatérico, se ele é não climatérico, em que ponto colher e fazer o aproveitamento melhor desse fruto. Mas não só a manga, a banana também é um fruto climatérico, o mamão, o abacate, tá? E os não climatéricos, a característica dele é que se você não colhe ele no ponto correto, ele não vai conseguir mais amadurecer, você vai acabar perdendo esse fruto, tá? Quando eu ando aqui nos supermercados, eu vejo aqui é um fruto muito presente aqui no sul, né, que é o morango. O morango hoje está em todo o Brasil, mas o morango era um fruto que chegou no Nordeste, eu diria, há uns anos atrás, tá? Então, o morango, quando eu vejo algumas bandejas de morango muito verde, aquele morango ali, ele nunca vai amadurecer, tá? Porque ele não foi colhido no ponto correto, tá? Mas também a uva, a laranja, esses frutos, eles têm um ponto ideal de colheita, eles demoram mais tempo para chegarem à fase de amadurecimento, porém, eles precisam ser colhidos no momento exato, que muitas vezes os produtores rurais, eu tiro isso pela minha região, tá? Então, os produtores rurais, às vezes, sabem disso só pela vivência, só pela prática mesmo, sem nunca ter estudado, mas hoje a gente tem muitos profissionais bons, que são da área de agronomia, que também trabalham com isso e conhecem muito bem como é que isso funciona aqui no Brasil, tá? Então, o controle da respiração é essencial para a manutenção da qualidade, que é o foco da nossa aula também, e para o prolongamento da vida útil dos produtos vegetais perecíveis, que é o que a gente está lidando aqui. Tá? Aqui é só um quadro para vocês verem alguns exemplos do que são frutos climatéricos e frutos não climatéricos. Vocês podem, na internet tem várias informações e vocês podem também estar observando aqui pela nossa aula, tá? E aqui eu trago para vocês a banana, né? A banana no Brasil, estava lendo um artigo esses dias, que a perda de banana no Brasil chega a 60% de toda a produção, gente. Então, pensem aí, a gente perde
mais de 50%, gente. Quando eu li, eu caí para trás, assim, você ter 60% de perda de produção da banana, e a banana já é um fruto bastante processado aqui no Brasil. A gente tem muito tipo de doces, balas com banana, e ainda assim a gente perde bastante. Então, aqui eu quero mostrar para vocês qual seria, por exemplo, aqui ó, quando ele começa quando a banana, ela é um fruto climatérico, você pode colher ela verde ainda, tá? E aí você ganha tempo para transportar essa banana e distribuir, tá? Enquanto ela está no seu processo de amadurecimento. Então, quando ela chega aqui no 4, mais amarelada do que verde, já é recomendado ser enviada ao comércio varejista em estações de clima frio, que vai ser ideal para exposição. Então, quando ela tem essa pontinha aqui, já está verde, já está um máximo de amadurecimento para exposição pelo varejista. Assim mesmo, a gente vai, né, nos grandes supermercados e a gente vê muitas vezes a banana ser comercializada já no que a gente está aqui do 7, até mais do que isso, tá? Quando ela chega aqui no 6, totalmente madura, ela tá ideal, a quantidade de pectina, que é uma coisa que eu vou estar falando também, quantidade de pectina, que é um carboidrato que ajuda a dar textura aos doces, principalmente geleia, tá? Nesse ponto aqui a gente tem uma quantidade de pectina que a gente diz solúvel, ideal, tá? Essa pectina, ela passa por diversas transformações em que ela não é totalmente solúvel até chegar nesse nível 6 e ser bastante solúvel. A gente tá com uma boa quantidade de açúcares, ela tá ideal para ser consumida, mas ela também tá ideal para que a gente possa fazer doces que necessitam de uma certa textura, bala, doces em massas, que você precisa cortar essa banana ideal. Quando a gente está nesse nível 7, gente, a gente já está com ela bem mais amadurecida, a quantidade de pectina que seria solúvel já começa a se degradar, e aí você também começa a perder o que você necessita de textura para alguns tipos de doce. Então, quando a banana ela já começa a apresentar essas pintas marrons, o ideal é que a gente use mais para a produção de doces que não necessitam de corte, são doces mais pastosos, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês já irem observando um fruto e pensando no que fazer com ele, já que vocês têm várias opções, algumas pessoas aqui, e quem ainda vai começar a processar, saber que a gente precisa prestar atenção nessas fases. Esse fruto aqui do abacaxi, eu estou trazendo porque ele é um fruto não climatérico, então, se você, por exemplo, se você colhe ele nessa fase aqui, na fase A, ela não vai conseguir mais atingir o processo de amadurecimento. O ideal é que você consiga colher ele quando ele começa a apresentar algumas pontas já amarelas, que é a fase B, tá? Então, esse é o ideal para a colheita. Quando ele está na fase C, gente, observe que ele tem manchas amarelas, mas ele ainda tem manchas verdes, tá? Então, isso aqui, ó, para a gente fazer compota, minimamente processado, é o ideal, porque ele não está totalmente maduro, ele ainda tem uma estrutura firme, mas quando ele chega ali na etapa D, gente, aí a gente já, para fazer compota minimamente processado, a gente pode não estar fazendo bom aproveitamento do fruto. Na hora que a gente começa a cortar, a gente vai ver partes mais amadurecidas do que outra, e aí você vai ficar naquela situação de querer cortar e perder aquele fruto. Então, nessa fase, o ideal mesmo é a produção de doces, tá? E o que é que leva ao que a gente chama de perdas pós-colheitas? Então, a gente vai ter alterações, a gente vai ter fatores biológicos, microbiológicos, químicos, mecânicos, físicos, ou até mesmo reações bioquímicas, tá? Então, vou falar bem rapidão, só para vocês saírem dessa aula com noção sobre isso aqui. Tá? Lá na minha região, a parte de pós-colheita ela é tão importante que a gente tem disciplinas específicas para trabalhar só pós-colheita de frutos, tá? No instituto, a gente tem um instituto lá, né? Nos institutos, nas universidades, a gente trabalha muito, muito, muito a questão da pós-colheita, na tentativa de minimizar todas essas perdas. Tá? Então, falando de perdas pós-colheita, que são causadas por questões biológicas, então, o que é que a gente tem de exemplo?
consumo de roedores, de pássaros, de inseto, contaminação por excreção. Então, às vezes, um animal ele está sobrevoando, né, alguma planta, alguma fruta, algum vegetal, e ele libera fezes, então isso é um tipo de contaminação, pelos, penas. Isso parece uma coisa normal, natural, e é mesmo, só que quando você trabalha com produção para fora do Brasil, gente, por exemplo, a Escherichia coli é uma das análises microbiológicas que o fruto precisa passar, e se você tem muita contaminação por fezes, né? Então você pode estar trazendo ali uma quantidade maior do que o nível aceitável. Então a gente se preocupa bastante com os mínimos detalhes de contaminação biológica que um fruto pode ter. Então, esses são exemplos do que seriam perdas pós-colheitas causadas por questões biológicas. Nós temos perdas pós-colheita causadas por micro-organismos, que são chamados de microbiológicas, danos por fungos, por bactérias, por substâncias tóxicas, tá? Que são produzidas tanto pelos fungos quanto pelas bactérias, tá? Então, aqui são exemplos que estão levando aos frutos à podridão. Às vezes você percebe que o fruto tem uma região que foi atingida por algum fungo ou algum outro tipo de micro-organismo que não comprometeu todo o fruto, mas essa característica você já compromete o fruto até mesmo para você fazer um processamento. Vou dizer por quê. A contaminação por micro-organismos, você não consegue ter certeza da extensão no fruto. E essa carga de micro-organismo que vai ser levada para o processamento, para o produto processado, ela vai comprometer a validade do produto. Então, uma coisa, eu converso muito isso lá no IFSC, porque a gente tem cursos que são bem voltados para a área de restaurantes, de bares, de cafeterias, e o que é que ocorre com esse público, com essa característica? Às vezes a produção é para aquela semana, para aqueles dias, mas para quem vai comercializar, fazer uma compota, vai envasar, prazo de validade é muito importante. Você ter 3 meses de validade, você ter 6 meses, você ter 1 ano, gente, é fundamental para que você consiga ter tempo, tá? E até mesmo segurar o preço do seu produto. Porque quando você está próximo de perder um produto, gente, o produtor, o agricultor, ele vai acabar vendendo, muitas vezes, pagando até para trabalhar, tá? Então, essas coisas são bem importantes no momento que a gente está trabalhando com alimentos, tá? Um outro motivo de perdas pós-colheita. Oi? Uma pergunta a respeito disso que desse slide ali que você colocou agora. Mas se for para consumo, digamos, rápido em casa, algumas poucas frutas, enfim, a gente retirando a parte visivelmente afetada, igual o fruto está contaminado ou pode estar contaminado? Sim, eu acredito que é Rodolfo que está falando, né? Sim, o fruto pode sim estar contaminado, tá? Se ele vai fazer mal ou não vai depender da concentração dessa contaminação, tá? Então, às vezes você come esse fruto e você não vai ter nada, porque a concentração daquele micro-organismo, ela é pouca e não atingiu a sua saúde. A gente tem um sistema imunológico, né, que consegue combater uma certa quantidade de carga microbiana que entra em nosso corpo. Mas ele vai estar, sim, contaminado, Rodolfo, ele vai estar contaminado, sim. Mas é como eu digo sempre, a gente tem 2 universos, a gente tem um universo caseiro e a gente tem um universo de comercialização, de indústria. E a gente tem um universo ainda, Rodolfo, até te agradeço por essa pergunta, de comércio. Comércio interno, comércio externo, tá? Então, às vezes uma manga, vou dar um exemplo do que eu conheço, tá? Às vezes uma manga que a gente não consegue vender ela fora do Brasil, dentro do Brasil ela tem um valor agregado altíssimo, porque as exigências do mercado são diferentes. Então, às vezes a gente consegue comer essa fruta em casa, mas para a gente vender ou processar ela é problema. Consegui te responder? Sim, obrigado.
As contaminações químicas, tá, que podem estar acontecendo de forma acidental, tá, ou muitas vezes por uso de agrotóxicos, então sempre é bom a gente falar sobre isso, tá? Então aqui no Brasil a gente tem uma liberação grande comparada a outros países sobre o uso de agrotóxicos, certo? Eu vou dizer para vocês que vou usar minha região, gente, porque é de onde eu conheço muita coisa, tá? Então, como a gente trabalha lá com exportação de frutas para determinados países, muitos agrotóxicos que são liberados no Brasil, a gente não pode usar lá, porque os países que a gente vende as nossas frutas, eles não aceitam. Então, não dá para a gente usar lá. E é muita briga dentro da prefeitura, dentro das legislações, por quê? Porque se um terreno que vende para o exterior não pode usar aquele agrotóxico, mas o terreno vizinho que não vende quer usar, o terreno vizinho ele pode contaminar o terreno que não pode usar. Então, isso dá muitas brigas lá, questões políticas fortes, devido a liberar ou não, a usar ou não. Então, quando a gente tem essas diferenças, para quem trabalha com comércio externo, isso é muito importante. Então, isso também pode ocasionar perdas pós-colheita. Uma outra coisa, reações bioquímicas que podem ser causadas por enzimas, que vão alterar sabores e odores, vai alterar a textura, amaciamento ou até mesmo descoloração. Eu brinco nas minhas aulas que eu digo, gente, a peroxidase. Olha, pensa no enzima que ela dá trabalho nas questões de pós-colheita, é a peroxidase. Então, falando um pouquinho da peroxidase, para quem não conhece o termo técnico, é a enzima que leva ao escurecimento e o modelo, né, o exemplo mais clássico é o da maçã. Então, quando a peroxidase ela tem contato com oxigênio, até mesmo numa forma da gente cortar o fruto, você já está favorecendo a ação dessa enzima. Essa enzima escurece o fruto e ele muitas vezes não quer mais ser consumido. Eu sempre digo o seguinte, a ação da enzima peroxidase, ela não causa nenhuma saúde, tá? Agora, é óbvio que a pessoa quando olha, ela tem receios, né? É uma forma do ser humano se defender. Então, o ser humano fica com receio de comer aquele fruto que tem aquela coloração diferente, mas na realidade ela não teria nenhuma contaminação, seja química, seja microbiológica, que levasse alguém a um dano no organismo, tá? Mas ela é realmente problema. A peroxidase, falando um pouco para vocês de uma situação que eu vivo lá. Gente, será que alguém chegando precisando de permissão? Eu até esqueci. Eu entro na aula e eu esqueço. É verdade, meu Deus. Acho que foi o Murilo que entrou agora. Murilo, seja bem-vindo, boa noite, tá? Eu estava aqui em apresentação e aí na hora que eu saio eu não consigo mais ver os pedidos de permissão, tá? Então, já que eu voltei aqui, acho que eu vou aproveitar para olhar aqui o chat, tá? Usando limão, não tem como amenizar, o Carlos pergunta, cozinhando, não elimina acima de tantos graus, então, deixa eu só voltar tudo aqui para ver onde foi que eu mais parei. A FAB, o tempo de amadurecimento em relação à conserva pode ser considerado para gerar algum sabor, então, vou começar aqui a responder pela FAB. Sim, quando a gente processa um alimento, faz uma compota com um fruto muito verde, a gente perde o desenvolvimento de açúcares nele e o equilíbrio até mesmo da acidez, tá? Então, claro que a gente pode compensar isso através da calda, mas a gente perde sim, tá? E quando ela amadurece demais, ela vai estar um equilíbrio bom de acidez, ela vai estar um bom teor de açúcares, porém, Fábio, você tem que controlar para que esse amadurecimento não tenha sido muito intenso, para que a gente não tenha favorecido reações bioquímicas que vão comprometer o prazo de validade daquele produto processado, tá?
O Carlos fala, acontece muito com a banana, geralmente acontece no transporte, o amadurecimento é correto, e aí ele fala sobre o cozinhar. Então, a enzima a peroxidase, geralmente a gente usa o que a gente chama dentro da área de processamento de alimentos, que é o branqueamento, né? Que a gente joga aquele fruto numa água quente, tá? Bem rápido. Na cozinha eu digo assim, ferve a água, joga na água quente, tira e joga na água fria, porque nem sempre a gente consegue controlar a temperatura. Lá na nossa região, como a gente trabalha muito isso, gente, muito, 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 a gente já estudou até mesmo qual seria a temperatura de branqueamento ideal para determinados tipos de fruta, tá? Então, 60 graus para um, 80 graus para o outro, 74 para o outro, para vocês terem uma ideia de como a gente tentou ser muito específico em determinados frutos no estudo, para saber exatamente qual era a temperatura melhor para a gente fazer o branqueamento e tentar inativar a peroxidase. Mas mesmo com esse tipo de tratamento, tá, que é chamado de branqueamento, mesmo com ele você inativa, você ganha tempo, mas ele não paralisa totalmente. E eu vou aproveitar, Carlos, para contar uma coisa que a gente passa lá na minha região. A gente tem um fruto, acho que a Fábio já conhece essa história, mas muitos aqui não conhecem. A gente tem um fruto lá que é chamado de umbu. É bem característico do Nordeste, ele é jogado lá fora, tá, gente? De tanto que tem. E aí o pessoal, né, um grupo, uma cooperativa se juntou e começou a processar umbu, doce de umbu, gelé de umbu. E qual é o problema do umbu? O umbu, ele tem uma quantidade grande de clorofila e ele também tem a peroxidase. Então, quando a gente aquece a clorofila e a peroxidase também está ali junto, com o passar dos dias ou até mesmo logo após o processamento, aquele fruto ele fica bem, bem escuro, tá? Posso até depois mostrar uma foto para vocês. E muitas vezes esse fruto, essa geleia, esse doce de umbu escurecido, as pessoas não gostariam de comprar. Então, eu fui uma das pessoas que procurei estudar muito como é que a gente poderia estar amenizando, né, a coloração do umbu, como é que a gente poderia. Só que a grande complexidade é que esse escurecimento, boa parte dele vem do aquecimento da clorofila. E para você tirar a clorofila do umbu, é muito complicado, você é praticamente ter outro fruto. E então nós trabalhamos a concepção de que aquilo era natural do fruto, então a gente resolveu trabalhar o inverso, né, na comercialização. E vou dizer para vocês que é uma das coisas que eu tenho, assim, muita satisfação de dizer que a gente conseguiu colocar os produtos dessa cooperativa não só lá, né, faz parte dos pontos turísticos de Petrolina de Juazeiro e de Uauá, na Bahia, que é o local que tem a maior produção de umbu na região, mas que a gente conseguiu também levar esse fruto para outros países, e boa parte da produção hoje dessa cooperativa não fica mais no Brasil, então gera muita renda para as pessoas que trabalham com o processamento desse fruto, tá? De todos os produtos que a gente consegue gerar dele, um dos que eu mais gosto é a umbuzada, eu não sei se alguém já tomou, já conhece, é muito boa, mas como ela faz com leite, viu, Rodolfo, o prazo de validade dela fica ainda mais comprometido, porque o leite também ajuda ao fruto a perder prazo de validade, tá? Então, a peroxidase, gente... Eu pensei que pelo nome tinha uma cachaça no meio. Hoje a gente faz até o produto mais novo deles, Rodolfo, foi bom você falar. O ano passado eles conseguiram fazer o registro, né, no mapa, no Ministério da Agricultura. Foi a cerveja de umbu. Eu já estava aqui, né? Eu vim para cá em 2014, mas eu acompanho eles e aí eu digo, gente, eu vou ter que voltar aí para experimentar, porque agora com essa questão da cerveja artesanal muito, muito forte aqui na região e no Brasil todo, né? Já tem aqui em Florianópolis, não? Já chegou aqui, não? Ainda não chegou aqui, mas eu estou querendo trazer. Ô, professora, por favor. Tá, então é o mais novo produto deles lá.
certo? Mas a enzima peroxidase, gente, eu brinco assim, o dia que a gente conseguir paralisar ela, a gente vai ganhar muito dinheiro, tá? Porque ela é danada. Então, ela destrói tudo que aparece pela frente e os folhosos, coitados, são vítimas dessa enzima com muita intensidade. Mas o que a gente, os mecânicos, né, cortes, abrasões, amassamentos, quedas também, trazem perdas pós-colheita, até mesmo na hora que a gente vai embalar um fruto de forma minimamente processada, até a força que a gente coloca nesse plástico a gente pode comprometer. Isso aqui que para a gente não é nada, mas a depender do mercado você não consegue colocar esse mamão ou você perde preço por quilo dele, tá? É só para vocês saberem que isso acontece, certo? E aqui é uma foto de um dano mecânico de uma goiaba, que ela foi amassada pela embalagem. Mais físicos, né? Calor excessivo ou insuficiente, o frio, o quente, tudo isso é ruim para a fruta. Então, aqui, às vezes, a gente tem tanto frio que a gente perde produto. No Nordeste, a gente tem tanto calor que a gente perde produto. Então, também as questões climáticas, elas influenciam nas perdas pós-colheitas, que podem ser controladas ou não. A gente consegue trabalhar com a atmosfera modificada, mas a gente tem que construir balcão, tem que alterar a umidade, a gente precisa alterar gases, né? O que a gente coloca dentro daquela sala para manter o fruto, isso é caro. Isso também acaba trazendo um valor para o fruto que lá a gente tem porque a gente vende fora, né? Então a gente consegue arrecadar o dinheiro que investe, mas nem sempre a gente consegue, até mesmo porque o nosso país, ele ainda é um país que as pessoas não têm uma renda tão elevada, então a gente tem muitas perdas, porque necessitaria de muita tecnologia para a gente evitar também no caso das perdas causadas por questões físicas, tá? Fenômenos físicos. Mas, gente, o mais importante da nossa aula é que nós já conhecemos, a Embrapa trabalha muito, as universidades trabalham muito, a gente tem muito profissional bom no Brasil, que já trabalha tentando evitar as perdas pós-colheita, controlando temperatura, refrigerando frutos e vegetais, controlando umidade, falando um pouquinho da umidade, até eu fiz uma aula gravada, que é da aula da semana que vem, eu falo um pouquinho de umidade, tá? Então, o fruto, ele é muito rico em água, tem atividade de água elevada. Então, se ele fica numa umidade de ar muito baixa, ele acaba perdendo água para esse fruto, ele fica murchinho, né? Brasília, que é, entre aspas, próximo da gente, tá? Então, tem muita perda de pós-colheita por causa de controle de umidade. Controle de gases, a gente sabe que o fruto precisa do oxigênio ali, para estar respirando, então a gente retirar o oxigênio, a gente usar gás nitrogênio, que é um gás inerte, combinação com CO2, então o que a gente chama de atmosfera modificada, a gente pode estar diminuindo ou retardando a respiração desse fruto, as condições de transporte e as condições de armazenamento. Mas, se a gente procurar nos livros, a gente vai encontrar tudo isso aqui. Eu, como sou da área de processamento de alimentos, minha formação é dentro da área de processamento, tá? Eu digo assim, uma forma da gente evitar as perdas pós-colheita também é a gente processando esses vegetais e trazendo mais valor agregado para os nossos produtos aqui no Brasil, tá, gente? Que é uma ideia errônea, e eu quero deixar muito forte isso aqui no nosso curso, achar que os vegetais só devem ser processados porque eles vão serem perdidos, porque eles estão podres, porque eles não servem mais para ser consumidos de forma in natura. Nós temos produção no Brasil que a gente consegue comer muita coisa de forma in natura e que a gente consegue ainda processar muita coisa e diminuir essa enorme quantidade de perdas pós-colheita que a gente tem. Então, a gente precisa melhorar essas informações, a gente precisa dominar tecnologias e investir nessa parte, né, de bom processamento, de processamento de qualidade, como a gente pode ter uma agricultura de qualidade também, tá?
Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Da temperatura de refrigeração, que ela pode variar de 1 a 13 graus, porém a gente já tem estudos dizendo qual é a temperatura ideal para o abacate, de 7 a 13, para a pera, que é um fruto mais sensível, de 1 a 3 graus, para pêssego, de 1 a 3 graus, tá? Então, quem é da área de pós-colheita agrícola conhece esse autor aqui, Chitarra Chitarra, é o pai da pós-colheita da agricultura, tá? Então, ele já traz várias tabelas para a gente, nos indicando qual a temperatura ideal para o armazenamento desses frutos e até mesmo para o transporte. A umidade relativa que deve ser mantida entre 85 e 95, gases que a gente deve só utilizar quando a gente quer, e se eu retardar um fruto, mas eu preciso amadurecer ele? Eu tenho gás etileno, eu tenho gás acetileno que eu posso amadurecendo o fruto no momento que é do meu interesse, e respeitar a cadeia do frio, que é desde a hora que a gente tira aquele fruto do campo até os locais em que eles serão consumidos, vendidos ou utilizados, tá, gente? Congelamento. Não é ideal para frutas, tá, gente, inteira. Então, ele é mais usado para frutas que foram de alguma maneira cortadas, elas estão subdivididas, e esses frutos devem ser usados para a produção de suco, de extratos, de néctares, tá? Então, não dá para você congelar uma boa parte dessas frutas, porque você perde, tá? Então, gente, tá aí. Quando a gente trabalha com processamento de vegetais, a gente tem que pensar que a qualidade ela vai atingir toda essa cadeia, e que a gente precisa respeitar as boas práticas agrícolas, as boas práticas de transporte e, no nosso caso, as boas práticas de manipulação, que vai ser tema da nossa próxima aula, para que a gente tenha produtos de excelência. Então, aqui algumas fotos, olha, Fabiana, aqui algumas fotos da gente lá no IFES, que está curtindo, fazendo conserva, fazendo goiabada cascão, fazendo frutas cristalizadas, tá? Com os nossos alunos, e não só produzindo, não só tirando dúvida, mas colocando a mão na massa, e também, uma das partes boas do IFES, experimentando. Ok, gente? Aberto para perguntas. Carlos, não quer fazer nenhuma contribuição, por favor. Oi. Não, perfeito. Eu acho que tá muito bem, porque tu falou desde do cuidado que tem que ter desde o plantio do solo, que isso aí é importantíssimo para te ter uma fruta, um produto de qualidade que vai gerar um alimento perfeito no final. E também todos os cuidados, desde a colheita, né? Transporte, porque qualquer machucado que tu tenha na fruta, ele já facilita para a entrada de um micro-organismo, de um ataque de fungo, de alguma coisa que vá prejudicar essa qualidade que a gente busca tanto para consumir o alimento. Também aquela parte que tu falou dos agrotóxicos, tem bastante problema, principalmente com a deriva, né? Onde uma área vizinha aplica e, por mais cuidado que tenha, sempre o vento acaba levando um pouco para a área da fruta onde não se deseja. Isso, acredito que não seja restrito essa área que tu falou, mas aqui no sul tem muito problema, principalmente em relação à soja e pessoal que estava plantando uva. Então, o dessecante usado na soja estava prejudicando a produção de uva, que causava o desfolhamento do parreiral e baixava a produção. Então, teve sérios problemas, principalmente naquela região do Rio Grande do Sul, lá, mais próximo ao Uruguai. Então, é um cuidado que se tem que ter acredito, desde o planejamento até a fase final. Tá perfeito. Muito obrigada. Olha aí, gente, quanta informação legal a gente ficou sabendo aqui também, né? De outros aspectos que são plantações diferentes, uva e soja, e que ainda assim dá problema. O termo técnico que ele traz, o aderiva, né? Isso, então, muito bom. Rodolfo.
Vamos lá. Eu fiquei interessado muito pela questão da banana. Eu tenho alguns pés de banana aqui em casa e a minha esposa já fez doces, mas a gente não dá conta e termina perdendo, apesar de que a gente distribui também, dá uns cachos enormes, enfim. Eu acho que eu estou colhendo ela no momento errado, né? No começo a gente tirava ela verde, mas ela não dava o ponto do amadurecimento, e quando amadurecia, ela já logo em seguida, mas bem rápido, ela ficava podre. Pai, não, o que eu faço? Quando colho ela? Em que momento? Ou assim, ou depois de colher, o que eu faço para ela ir amadurecendo aos poucos? Enfim, não sei. Essa é a minha dúvida. Tá. Vou tentar trazer um pouco do que eu conheço, tá? Mas provavelmente quem é da área conhece muito mais. Hoje a gente tem análises físico-químicas, tá? Que nem sempre são acessíveis para uma pessoa comum, que vai medir o BRICS daquela fruta, né? Me ajude aí, Carlos, para você ter o ponto de colheita certo, tá? Então, hoje já tem uma infinidade de análises que vai ajudar nessa colheita. Mas o que eu posso te falar de pós-colheita, que é uma coisa que eu trabalho mais, tá? É a parte de pós-colheita mesmo. É realmente, não, a parte de colher o fruto é mais difícil para mim dizer, porque é uma parte bem agronômica, a gente trabalha mais na área de pós-colheita. Mas o que eu posso te falar, se você tivesse como não somente saber o momento que ainda colher o fruto verde, com prazo de validade maior, e você ainda tivesse condições de manter, de alguma maneira, essa fruta refrigerada, seria muito, muito bom para você ganhar prazo de validade, tá? Mas, Carlos, aproveite aqui para a gente dar uma ajuda ao colega. Em relação à banana, o outro condomínio que eu morava tinha algumas bananeiras. E geralmente a gente colhia o cacho de banana quando ele estava num ponto intermediário. Ele estava quando ele está crescendo, tem aquela que a gente chama coração da banana, né? E ali a banana está muito verde ainda. Então a gente deixava ela ficar um tom um pouco mais claro do que aquele verde escuro. E ali a gente fazia a colheita, né? Como era no condomínio, não dava tempo de estragar, porque a gente acabava distribuindo para os vizinhos tudo. Então, era mais ou menos esse o ponto que a gente colhia. Era dessa banana prata, então a procura era grande. Às vezes tu tinha que cuidar para o cacho de banana não sumir. Mas é mais ou menos isso. E aí depois ela ia amadurecendo aos poucos, né? E conforme ia amadurecendo, a gente ia consumindo. E eu vou te dar uma dica, Rodolfo, por tantas cooperativas que eu já passei, tá? Eu gosto muito de cooperativa, gosto muito dessa ideia e já trabalhei muito como profissional, e depois que eu fui para o IFE, eu resolvi adotar os trabalhos de extensão dentro de cooperativa, que é uma coisa que eu gosto mesmo. Mas se tivesse como começar com os amigos aos poucos e a produzir o doce e começar a dar destino a esses produtos, como uma coisa que a Fabiana colocou aqui, que a gente trabalha muito no IFSC, com criatividade, coisas diferentes, fazendo os testes novos, tentando inventar algo, não é? Que é a criatividade que você sabe também, que você já fez alguns cursos no IFSC, que acontece lá no bartender, no restaurante bar, que a gente também possa trazer para a área de processamento de vegetais, e aos poucos trazer para o mercado algo no formato diferente, na embalagem diferente, com a história diferente. Hoje a história do produto tem ganhado também espaço, né? E eu faço voz e coro para que a gente valorize mais os produtos artesanais, que a gente compre, que a gente escolha, que a gente presenteie, gente, produtos artesanais, para a gente fazer a renda girar no nosso, de quem está próximo da gente, para a gente valorizar aquela produção. Então, eu sou adepta disso e eu faço votos aí que, quem sabe, uma cooperativa não role aí próximo de ti. Eu queria chamar para a conversa também a Fernanda, lá de São Pedro de Alcântara. Tinha acabado de olhar aqui onde é que estava o nome dela, e ela acabou de botar alguma coisa aqui, que ela também trabalha com
com agroecologia, não é isso, Fernanda? Oi. Eu tinha até escrito ali no chat, Rodolfo, eu não sei se você tira o coração da banana, mas quando eu colho a banana aqui, eu tiro o coração, né, para ela terminar de amadurecer fora do pé, e isso tem dado mais tempo, assim, ela amadurece mais devagar e de uma maneira mais homogênea. Mas é a prática, né? Eu não sei por que isso também... Deixa eu entender, Fernanda. Quando tu fala do coração, é aquela flor embaixo? Isso. Tá, então, eu não corto ela, né? Porque uma das coisas dessas crenças populares era que quando ela secava ou quando ela caía, ela estava no tempo de tirar, né? Mas, por exemplo, eu tirei um cacho hoje que a penca de cima já tinha, não estava apenas amarela e já tinha caído tudo no chão. Então, é muito estranho. Não sei, talvez seja o tipo de banana, é uma bananeira anã, é uma bem pequenininha, gordinha, mas é gostoso, é bem saboroso. Mas então, assim, ó, tu corta o coração antes de tirar ela, é isso? Porque aqui como a gente faz aqui, a gente tira verde ainda. Quando ela tá no pé verde, que você vê que ela já tá num tamanho que ela não vai passar, né, da característica que é daquele tipo de banana, você corta o cacho verde ainda, corta o coração fora e deixa ele ir amadurecendo fora do pé daí. Daí ele leva mais tempo para amadurecer. Mas aí deixa o cacho todo pendurado em algum lugar, cobre ou tira as pencas. Não, não, deixa o cacho inteiro ao ar livre. Num lugar assim coberto, né? Que não pegue sol diretamente e pode deixar ali. Vai amadurecendo aos poucos daí. Obrigado. Vou tentar isso no próximo cacho que sair e eu aviso vocês. Depois você conta. Mudando de posição também, né, Fabiana? Mudando de posição também para ela ir pegando luz e vento diferente? Eu não mudo de posição, mas é uma coisa que dá para tentar também, né? Talvez com o sol durante o dia, como vai pegando, ajude a amadurecendo de um lado ou de outro. Não pegando sol, mas mudando de posição, porque geralmente a posição da luz ela altera e às vezes amadurece mais de um lado do que de outro. Mas eu tinha uma dúvida também que eu queria tirar. Em relação ao ponto, né? Que, por exemplo, a goiaba aqui, que agora eu tô com os pés carregadíssimos de goiaba. E o ponto que eu vou colher, como eu vou saber qual vai ser o tempo de validade, né, que eu vou ter daí para um processamento que eu vou fazer. Se eu pegar ela mais, assim, começando a amadurecer, eu vou ter tanto tempo. Se eu pegar ela já bem madura, vou ter quanto? Como que eu faço essa conta, assim? Tá, eu não vou ter uma quantidade de dias. O que eu vou te falar é o seguinte: a depender de como você vai armazenar esse fruto, você pode ganhar dias, tá? Então, se ela tá de vez, é o que eu digo, ó, se você sabe mais ou menos quanto você tira de uma produção, você não precisa esperar todos eles amadurecerem para já ter uma programação para fazer um processamento. Eu tenho a goiaba de vez. A goiaba de vez, ela já está pronta para ser preparada de forma minimamente processada, ela já está pronta para fazer compota, tá? Se você pensa em fazer doce em pasta com ela, você pode usar 80% dela amadurecida, 20% dela de vez, certo? Então, você pode mesclar. Então, o que eu posso lhe dizer é, da forma que você armazena ela, evitando a presença do oxigênio, mantendo sob temperatura baixa. E uma outra coisa, Fabiana, não precisa esperar o fruto amadurecer para refrigerar. Se eu não vou ter o controle do amadurecimento, o fruto precisa ser refrigerado ainda verde, se a gente tem espaço, se a gente tem local para isso. Tá? Porque os dias de amadurecimento dependem da intensidade da respiração. A goiaba é um fruto climatérico, então a respiração dela é muito rápida.
como ela tem uma respiração rápida, o amadurecimento dela é mais rápido também, pela característica do fruto. Então, se o dia está quente, favorece o amadurecimento. Se tem muito oxigênio, favorece o amadurecimento. Se tem muita presença de sol, favorece o amadurecimento. Se ela está próxima de frutos maduros, ela vai receber gás etileno e ela vai também favorecer o amadurecimento. Então, o período de amadurecimento de um fruto vai ter interferência de diferentes fatores, tá? Então, por isso que não dá, muitas vezes, para precisar. Mas o que eu posso lhe falar é, observe a característica do fruto e tenha um planejamento para processar sem esperar ele chegar no amadurecimento. É aquela ideia que eu venho tentando combater em todo o curso que eu passo. A ideia de processamento de vegetais não pode ser tomada ou decidida só quando o fruto já está quase podre. Ela precisa ser pensada antes. Ótimo, obrigada. Gente, mais perguntas, mais contribuições. O espaço está aberto. Disseu, já chegou em casa? Quer falar alguma coisa? Quer escrever alguma coisa no chat? Gente, então eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido alguma coisa nessa aula nossa, certo? Para que a gente possa aproveitar ainda mais esse tempo síncrono, como ele é chamado, tem 3 aulas gravadas para a semana que vem, tá? Tem uma que a gente fala de perigos físicos, químicos, biológicos que podem ocorrer nos alimentos. Tem uma outra que é muita informação legal sobre doenças, certo? Eu já digo de antemão que, como a gente aprendeu a gravar agora nessa pandemia, algumas aulas minhas estão com som baixo e eu não consegui aumentar o som. Então, mas se conseguir escutar com fone, ou a depender do computador, o celular consegue ter um volume maior, tá? Mas eu sei que o volume está baixo, certo? Então, já peço desculpas. Mas na terceira aula eu já consegui melhorar o som, que é a seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, que é muito direcionado para de processamento de doces e conservas. E essa terceira aula, gente, ela é muito interessante para vocês, tá? Então, se vocês puderem estar assistindo ali, ver a parte de como a gente deve selecionar fruta, a parte de higienização. Quem é aluno do IFSC já conhece a higienização de vegetais, porque a gente trabalha muito lá, muito, muito, muito. Rodolfo sabe disso, Disseu, Fabiana, Cecília, então, mas lá no vídeo tem, tá? Eu falo também um pouquinho de embalagens, área de conservas e doces, muitas embalagens de vidro, então eu falo um pouquinho da sanitização delas também, tá? Então, e aí, na nossa próxima aula, a gente vai usar o tempo mais para tirar dúvidas, conversar, tá? Não perder o contato entre nós, certo? Nessas aulas online é muito interessante esse contato, que às vezes a pessoa se perde. Mesmo que não assista a aula, venha para a aula síncrona, porque a gente vai discutir, você pode ir aprendendo, tá? Na discussão. E como a gente precisa dar uma nota para ter o certificado, né? O certificado do IFES, que a gente dá mediante uma nota, então eu vou estar enviando hoje um questionário curto sobre pós-colheita. Vocês podem ter a semana toda aí para responderem, tá? Faz uma tentativa, se não tirar uma nota boa, eu vou dar mais uma chance, porque a nossa intenção é difundir o conhecimento, é o aprendizado, tá? E esse curso aqui é para a gente se divertir aprendendo, não é para a gente se estressar. Tá bom, gente? Então, foi um prazer. Obrigada a todos vocês. Agradeço a Fernanda, a Carlos pela contribuição, a Rodolfo pelas perguntas, a todo mundo que contribuiu, que participou, que ouviu. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite, bom final de semana para todos. Boa noite para todos. Obrigada pela aula. Tchau, tchau, Fábio. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Heloísa. Tchau, Tudo boa bom, noite, muito obrigada. Paulia. Boa noite, Cecília. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Fabiano, Murilo, Saulo, Disseu, Joana, Robin,
Simone, tá? Rodolfo, coisa boa aqui, Rodolfo. O Robin, que eu já falei também, a Gel, também que está aqui, a Joana. Tchau, tchau, gente. Tchau.